Agora, o senhor estava dizendo sobre o Gilmar Mendes, sobre essa coisa de ministro dar opinião, e aí a gente teve o voto do Fux, aquele voto de 12 horas, onde o Fux desconstruiu a prática de um exercício marginal do direito, né? E aí a gente veio, o Gilmar Mendes apareceu logo em seguida, ele não faz parte da primeira turma do Supremo, e aí ele vai para a mídia, vai para a imprensa e começa a constranger, começa a criticar o voto de um colega de outra turma, ele tem opinião sobre tudo, ele critica tudo, Comentarista político. ele gosta de tutelar a fala dos seus pares. Então, isso à luz do direito, ele não pode fazer. Não pode. Olha, vejam, hoje, voltando ao exemplo da anistia, hoje, pela lei brasileira, se for aprovada uma lei de anistia pelo Congresso, tá? E naturalmente se for sancionada pelo presidente da República, ou se for vetada pelo presidente da República e o Congresso derrubar o veto, ou seja, se entrar em vigor uma lei de anistia e algum partido de esquerda ingressar no Supremo com uma ação de inconstitucionalidade, para que o Supremo, pedindo ao Supremo que declare inconstitucional a lei de anistia, o que é um absurdo, né? Mas hoje, pela lei processual brasileira, já tem 3 ministros que não podem participar desse julgamento, se eu não estiver fazendo a conta errada. A lei diz o seguinte: o juiz que se pronunciar sobre o mérito da causa antes do processo existir, não pode julgar. Então, se eu não contei errado, Gilmar Mendes já disse que a anistia é inconstitucional, Flávio Dino já disse isso também, e Alexandre de Moraes. Então, já tem 3 ministros impedidos. Se a lei brasileira ainda valesse alguma coisa, só 8 ministros hoje poderiam julgar essa questão. Tá? Então, mas parece que a lei não vale mais nada. Tá? Você tem aí juízes se pronunciando sobre uma ação que ainda não foi proposta, sobre o mérito, né? Estou falando sobre o mérito. O mérito dessa ação, se um dia ela vier a ser proposta, essa anistia para esses crimes é ou não inconstitucional. E já tem 3 ministros dizendo que é. Então, assim, é o juiz criminal que, antes do réu ser acusado, vai à imprensa e diz: este sujeito é um monstro, ele praticou um estupro horroroso, mas o sujeito ainda não está sendo processado por estupro. Ele não está sendo processado por nada. Juiz que dá uma declaração dessa à imprensa, diz: olha, nesse aqui não, mas caiu aqui na minha vara criminal. Não, mas o senhor caiu na sua vara criminal, mas esse processo o senhor não pode julgar. O sujeito está sendo acusado de estupro e, antes do processo começar, o senhor foi à imprensa e disse: esse sujeito é um monstro, olha só que estupro, que coisa horrorosa que ele fez. O senhor já disse que foi ele que fez. E que ele é um monstro. O senhor não pode mais julgar essa causa. Se o senhor for o único, vejam só como isso é sério. Nós temos muitas cidades no Brasil que são o que a gente chama de comarca de juízo único, né? Só tem um juiz. Só tem um juiz. Se esse sujeito é o juiz dessa comarca, se o crime de estupro ocorreu nessa comarca, e ele seria o juiz competente, porque só tem ele tem que se dar por impedido e chamar o que a gente chama de substituto tabelar, é o juiz da cidadezinha do lado. Olha só, eu já fui à imprensa antes do processo começar, já falei que o sujeito é um monstro, que é um estuprador, que esse crime que ele cometeu foi horrível, então eu falei que foi ele que cometeu. Então eu estou impedido, tenho que julgar. Isso é uma das coisas mais elementares do direito processual. O juiz que emite uma opinião anterior ao processo está impedido. E nada disso constrange esses ministros. Eles, a hora que você pedir, ou sem você pedir, eles vão à imprensa, vão às redes sociais, anistia é inconstitucional e tal. Então, assim, só isso, não precisa nem entrar no mérito de que essas declarações são completamente erradas, né? Quer dizer, a anistia para esses crimes não é inconstitucional, para esses supostos crimes, não é inconstitucional.
Mas, independente do mérito da afirmação que eles fazem, eles não podem fazer esse tipo de afirmação. Isso é um pré-julgamento. Se vier um ministro dizendo anistia para os envolvidos no 8 de janeiro é perfeitamente constitucional, também está impedido. Isso vale para os dois lados. Também ele não pode, ele será o juiz dessa causa se um dia essa causa existir. Então ele não pode se manifestar. O juiz que dá uma entrevista dizendo eu tenho certeza, antes do processo começar, né, que esse rapaz não estuprou ninguém, também está impedido. Também está impedido. Ele já se manifestou sobre o mérito. Não importa se ele se manifestou nesse sentido ou no sentido oposto. Não pode. Ele será o julgador. Perfeito. Doutor, o ex-presidente Michel Temer, ele defende muito, e ele voltou a reforçar isso essa semana em uma entrevista, que a anistia tem que ser feita mediante um pacto nacional entre presidentes do Legislativo, do Supremo e entidades da sociedade civil. Ele defende que todas essas pessoas sentem e conversem, que a anistia seja resolvida mediante isso, porque para ele, se ficar com o Congresso, inevitavelmente vai ser levado ao Supremo. O senhor concorda com essa visão dele? De forma alguma. A anistia é uma questão política, e questão política deve ser decidida pelo Congresso Nacional. Que o Congresso converse com outros agentes políticos faz parte do jogo. Vocês sabem qual foi a participação do Poder Judiciário na anistia de 1979? Nenhuma. Nenhuma. A anistia decorreu, sim, de uma grande conversa, de um grande pacto entre o governo militar, que era representado no Congresso Nacional pelo partido que representava o governo militar, 79, eu não acho, já não era mais a Arena, né? Era o PDS, né? Mudou de nome um monte de vezes, e a oposição, que era o MDB. E claro, é do jogo isso, haver essa conversa entre os diversos partidos, o partido do governo, o partido de oposição, isso é do jogo. Agora, chamar juiz para conversa política, não pode ser. Isso não pode ser função do Poder Judiciário, porque todo político que participa de qualquer acordo, negociação, etc., ele ocupa um cargo eletivo, o que significa que daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou talvez 4, ele terá que prestar contas ao eleitor das decisões políticas que ele tomou, dos acordos que ele topou, dos que ele não topou, dos que ele participou, dos que ele não quis participar, das leis que resultaram desse tipo de acordo. Isso é do jogo. Juiz é vitalício. Juiz não presta contas de absolutamente nada do que ele faz ao povo. E a Constituição diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, como é que você pode chamar um juiz para uma negociação política sem que o eleitor depois possa se manifestar sobre o que esse juiz fez? Sobre qual foi a atuação desse juiz nesse acordo, nessa negociação política. Toda atividade política, inclusive o acordo, claro que o acordo faz parte da política. Nesse ponto, eu não estou discordando do ex-presidente Temer. Eu estou discordando é que ele envolva o Poder Judiciário numa atividade política. Toda atividade política tem que ser exercida por quem é eleito pelo povo, porque aí vai prestar satisfações ao povo. Quem não é eleito, como é o caso dos ministros do Supremo, tem que atuar juridicamente, tem que exercer a atividade jurisdicional, que é pegar a lei do jeitinho que ela está escrita e aplicar o caso concreto. Está escrito aqui que não cabe anistia para tentativa de golpe de Estado, não é? Não está escrito isso não. Não está escrito? Não. Então esquece. Então não tem nada que dizer que não cabe anistia. Tá? Então, perfeito.